Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu estava aqui explicando para um cliente, né, aqui na oficina, como que funciona um retificador. Na verdade a dúvida dele era saber se o retificador, eles são todos iguais, se existem diferenças ou não. Então eu resolvi desenhar para ele como é que funciona, né, e ele mesmo sugeriu que eu postasse esse vídeo no YouTube para ajudar outras pessoas que têm a mesma dúvida, né. Eu vou tentar resumir aqui, lógico, vou fazer um resumo do resumo, né? Porque existe muita informação, muita tecnologia envolvida dentro dos retificadores, não são todos iguais. Cada motocicleta, cada montadora trabalha de um jeito, né? Então aqui, por exemplo, eu estou com dois retificadores, né? Um é da Shadow 600 e esse aqui é um de Dragstar 650, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui para vocês como é que é. Vamos supor, nós temos aqui nosso estator, ele gera uma corrente alternada, correto? É como se fosse uma senoide, é uma senoide na verdade, né? Hora é positivo e hora é negativo, ele vai se alternando numa frequência. Existe uma frequência de trabalho conforme a rotação do motor, que vai girando o volante do magneto. Esse volante do magneto, ele vai gerando uma tensão positiva e negativa, de acordo com a frequência que ele vai girando, ele vai aumentando essa tensão. Em marcha lenta, geralmente entre 20 e 25 volts, aí, alternada, né? Nas motos carburadas, às vezes está abaixo de 20 por conta da rotação do motor, e quando você acelera ele sobe, aí ultrapassa 70, 100 volts facilmente, né? Então aqui é nosso estator, e aqui eu estou representando a nossa ponte de diodo, que é uma ponte de diodo, são diodos retificadores, que eles fazem a retificação do sinal. O que é retificar o sinal? É transformar um sinal senoidal aqui alternado em corrente contínua, porque o que alimenta a nossa bateria, o que nós usamos e consumimos na motocicleta, é uma corrente contínua, né? Então, é uma corrente contínua que nós alimentamos a bateria, lâmpadas e tudo mais, né? Então, vamos lá. Vamos supor que... antes a gente tem que falar sobre o que é um diodo, né? Muita gente não deve saber aí o que é um diodo, né? O diodo é um semicondutor, tá? Ele é representado por essa simbologia, né? É uma seta aqui, com esse corte, dizendo que a condução dele se dá nesse sentido, sempre dá nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido de condução de eletricidade, né? E como que é construído um diodo? O diodo, ele é um semicondutor, como todo semicondutor, ele é mais isolante do que condutor, tá? Então, através de um processo que a gente chama de dopagem, né, a gente constrói um diodo aqui, né? Na verdade, aqui estou representando um diodo, é um diodo retificador, tá? Então, aqui nós temos uma janela, nós chamamos essa janela de deflexão. Então, existe uma dopagem nesse semicondutor. Geralmente, o material utilizado para fazer a dopagem é o silício. O silício ele tem uma corrente de ruptura de 0,6 volts, tá? Então você aplicou 0,6 volts, ele vai transpassar a deflexão do diodo e vai conduzir a eletricidade. E não do contrário ele não conduz nesse sentido, só nesse sentido, tá? A dopagem, para quem tem alguma dúvida, é uma parte de elemento condutor para 10 milhões de semicondutor. Então ele é mais um semicondutor, mais isolante do que condutor, tá? Então no processo de deflexão, você tem aqui uma parede, um elemento positivo, carregado com cargas positivas, e um outro elemento carregado com cargas negativas, tá? Então aqui eu tenho uma parede, uma deflexão positiva para lá, negativa para cá. Ele vai, quando você conduz, você aplica uma tensão positiva aqui, ele vai achatar essa deflexão da medida que vai conduzir a eletricidade, tá? E o silício, para ele poder conduzir a eletricidade na deflexão, tem que ser uma corrente, uma tensão acima de 0,6 volts, tá? Abaixo de 0,6 ele não vai conduzir. E nesse sentido também existe uma corrente de ruptura, tá? Dependendo da construção desse diodo, ele pode ter uma corrente de ruptura de 5, 12, 14, 28, dependendo do diodo que você está trabalhando,
tá? E aqui que está o X da questão, né? Se você pega um retificador mais em conta, mais barato, ele vai conduzir no sentido contrário e quando vai forçar essa parede de deflexão para conduzir, ele vai forçando a parede, vai aumentando em vez de diminuir, né, até a sua corrente de ruptura. Se trabalha com uma corrente de ruptura baixa, 5 ou 12, e estourar, na verdade, essa deflexão aqui, você perde esse diodo, né? Esse diodo, ele não vai ter mais funcionamento. Tá? Daí você vai ter um problema no seu retificador, que é o que mais acontece, né? Acontece bastante, você tem um problema na ponte de diodo. Tá bom? Então aqui agora a gente vai exemplificar aqui como é que funciona. Então tem aqui o nosso estator, nossa ponte de diodo. Aqui nós temos um resistor ligado em paralelo com a ponte e um capacitor, tá? Aqui eu vou exemplificar para vocês um retificador simples. Eu não vou falar sobre SCR, sobre MOSFET, tá? É como funciona uma retificação de sinal que está embutida dentro desse carinha aqui, tá? Embora esses dois aqui sejam diferentes, né? Esse aqui é um shunt, né? E esse aqui é um MOSFET. Esse aqui já é uma tecnologia mais nova, esse do Dragstar. Esse aqui que está na minha mão, né? Existem os mais antigos que não são, mas esse aqui já tem uma tecnologia MOSFET que ela é melhor do que o sistema shunt, né? Ele tem uma durabilidade, uma retificação de sinal bem melhor. Retificação e regulação, né? Bom, vamos lá. Vamos supor então aqui que eu vou aplicar uma tensão positiva. Na alternada gerou-se uma positiva. Então eu estou subindo aqui a tensão positiva, certo? Aí eu chego nesse nó. Eu vou descer, tá vendo? Eu não consigo vir para cá. Não consigo vir para cá porque o meu diodo não vai deixar, ele tem uma barreira. Então eu vou descer o sinal, certo? Aqui eu não consigo passar, porque também tem uma barreira aqui, então eu vou descer aqui. Certo? Vou passar aqui pelo meu resistor. O resistor vai ter uma queda de tensão, certo? Com essa queda de tensão, eu vou reduzir a tensão que está sendo gerada. Então, tive uma queda de tensão. Vou subir. Certo? Eu não vou passar por aqui, mesmo porque eu já estou passando pelo resistor. Vou subir por aqui. Aqui também eu continuo o caminho. E vou chegar na minha bateria, certo? Então aqui eu passei pela minha ponte de diodo, passei, o sinal foi retificado, certo? Positivo, e cheguei na minha bateria. Vamos supor agora, eu vou falar depois, vou isolar o capacitor para a gente falar depois sobre ele, qual é a função dele, tá? Ligado em paralelo com o resistor. Então vamos supor que eu tenho uma carga negativa sendo gerada. Vou chegar aqui com a minha carga negativa, eu não tenho como subir, tem uma barreira, então eu vou subir para cá, certo? Minha carga negativa vem para cá, subo para cá. Aí eu não tenho como passar para lá, certo? Porque eu tenho outra barreira, então eu vou descer com a minha carga negativa, vou passar aqui pelo meu resistor, certo? Passo com a carga negativa, não vou conseguir subir porque eu tenho uma carga positiva sendo gerada aqui, né? Então eu não consigo ter uma barreira, tanto na parte de diodo que eu não subo para cá, eu também não subo para cá. Então o que acontece? Minha carga negativa vem para cá. Está formada a minha bateria. E como que funciona o meu capacitor, né? Nesse circuito aqui. Eu tenho aqui uma senoide, a corrente está sendo produzida aqui numa senoide, numa alternada, certo? Eu passo por toda essa ponte, o capacitor faz com que eu simplesmente elimine essa parte negativa. Vai ficar desse jeito. Então, toda vez que a senoide for formada, o meu capacitor dá um tombo, ele vem aqui para cima. Então, eu não tenho mais essa parte negativa, tenho só a parte positiva. Ficando mais ou menos esse sinal assim. Se você pegar no osciloscópio, você vai ter um sinal de corrente contínua dessa forma. Ele não está descendo para o negativo, só está formando a corrente positiva, tá? Então, basicamente, é isso daí, pessoal. Não estou falando aqui sobre MOSFET, nem sobre SCR. Existem retificadores, por exemplo, de motos esportivas, R6, essas motos mais R1, né? Que eles têm um dispositivo de segurança que quando chega
120 graus, eles desligam, o retificador desliga para poder ser refrigerado. Existem também retificadores comandados por sinal PWM, né? Sinais que fazem uma administração melhor do como o retificador vai funcionar, para ele não ficar ligado o tempo todo e aumentar a durabilidade, também não esquentar demais. Então, existem hoje diversos tipos de sistemas de retificadores cada vez mais modernos, né? Aqui eu estou com dois aqui, esses da Dragstar e Shadow, são bem simples, apesar desse aqui já ser um MOSFET, uma tecnologia bem melhor do que esse aqui que é Shunt, tá? Mas não chega nessa parte de administração PWM. Mas se você for comprar, um conselho, né, que eu dou, forem comprar um retificador, dê preferência para os MOSFET, tá? São bem melhores, o sinal retificado é bem mais limpo, né? Você não tem tanto ripple que a gente fala na eletrônica, né? Que são sinais intermitentes que atrapalham a retificação e também estragam, diminuem a vida útil da bateria e também do próprio retificador. Beleza? Então esse é o vídeo que eu queria passar para vocês aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.